Agora a gente vai fazer a demonstração, após a confecção de todas as vertentes externas ou lisas, de todos esses cones das cúspides vestibulares inferiores e superiores. A próxima etapa é a confecção de vertentes internas apenas dos cones vestibulares superiores, ok? Então, é isso que eu vou demonstrar agora. As vertentes internas, elas têm o formato de gota e são feitas com a cera na cor vermelha. O nosso objetivo é já ir colocar a cera e a gente já tentar dar o formato da vertente interna. Não pensem que o formato dela é similar ao da vertente externa, tá? Ela tem características bem diferentes. Então, vocês veem que a gente fala que ela é convexa nos dois sentidos, no sentido BL e no sentido MD. Vendo? Ela é arredondada, ela tem bastante volume. E a quantidade de cera que vai caber aqui, o volume, o quão volumosa, o quão bonita vai ficar a sua vertente interna, vai depender do quanto que você desgastou. Se você desgastou muito pouquinho, você não vai ter muito espaço para fazer ela volumosa assim. Então, vocês veem que eu adicionei aqui a cera e o próprio gotejador, ele já dá esse formato. E olha uma coisa legal aqui que eu acabei de fazer. Eu aqueci novamente aqui lá na chama da lamparina, a ponta do meu gotejador e furei. Quando eu furei essa vertente interna, eu fiz com que ela tomasse uma nova forma. Então, às vezes, a gente mexeu demais, esculpiu demais com uma Hollenbeck, por exemplo, e acontece que a gente pode fazer esse truque, tá? Então, leva de novo o gotejador para aquecer na chama, aí fura aqui a sua estrutura e ela toma essa nova vida. Então, repetindo as características dessas vertentes internas, elas são em formas de gota, tá? Então, a base é arredondada e as pontas, né, são afinadas em direção ao ápice do cone. Sempre vai ter esse formato, tá? Como se fosse uma gota de água. Ela é convexa, olha, no sentido MD e no sentido VL, tá? E elas devem se estender aqui da altura do sulco principal até o ápice do cone, sem cobri-lo, né? Morrendo, terminando em linha zero, tal como a vertente externa foi feita. Tá ok? Então, vocês percebam que a forma da externa é totalmente diferente do formato de vertentes internas ou oclusais, ou também são chamadas de cristas triangulares oclusais. E se atentem que essa aqui, ela, por exemplo, ela não tem ponto de contato. E se vocês lembrarem, os pontos de contato aqui nesse dente, olha, assim como aqui nesse vizinho, eles ocorrem em cristas marginais. Então, quando a gente faz vertentes internas que não tenham ponto de contato, a gente não tem muito o que se preocupar, é só com estética mesmo. Mas agora, as próximas estruturas que eu vou fazer aqui, elas já vão ter pontos de contato, que são os primeiros pontos que a gente vai encontrar no enceramento. Como a gente ainda não começou a fazer o enceramento do modelo inferior, a gente ainda pode, nessa etapa, ocluir contra o modelo de estudo inferior, que ele vai dar uma noção para a gente, como se fosse um guia, né, para ver se a gente está indo para o caminho certo. Então, realmente, essa vertente interna está legal, ela não tem nenhum ponto de contato. Agora, eu vou fazer a próxima, que ela tem ponto de contato. Então, vocês vão ver que a gente vai ter que fazer uma simulação de marcação aqui de um ponto de contato com o nosso modelo de estudo.
Lembrando que as vertentes internas de molares, elas são suavemente direcionadas para o centro do dente, tá? As vertentes internas dos prés, elas tendem mais a ser retas. Então, vocês estão vendo que eu estou tentando, olha, inclinar um pouco em direção aqui à fossa central. Então, tentem ter em mente que a base ela é arredondada. E as proximais convergem em direção ao ápice do cone até morrer em linha zero. Se vocês olharem no mapa de pontos de contato cêntrico, essa vertente interna e a próxima são as vertentes internas das cúspides mesiovestibular e distovestibular desse dente, desse primeiro molar superior, as duas têm ponto de contato, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Como a gente ainda não está fazendo o modelo inferior, repito, a gente pode usar o nosso modelo de estudo como um guia. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou ocluir para ver se aparece algum pontinho de contato aqui. E aí pode acontecer duas coisas. Pode ser que eu oclua e o ponto apareça bonitinho aqui, olha, próximo ao fundo da fossa, por distal aqui dessa vertente interna. Ou pode aparecer, pode amassar completamente essa vertente interna, mostrando que eu tinha colocado cera demais, ou seja, que tinha excesso. E aí a gente vai fazendo aquela técnica de aquecer o gotejador e furar a estrutura quantas vezes forem necessárias, até que fique com um formato que você quer. Então, ó, o importante, quando a gente estiver fazendo qualquer estrutura que tenha pontos de contato, é ocluir contra o antagonista ainda na fase plástica da cera. Vamos dar um close aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar a cúspide mediana, ela está tocando. Ela está tocando lá na minha vertente interna que eu acabei de fazer. Olha lá. Ó, marcou. Tá dando para ver bem, ó. Marcou ali o ponto de contato, tá? Então, tem um ponto de contato, ele está um pouquinho grandinho. Como é que a gente faz? Como se fosse assim, marcou como se fosse uma cratera de um buraco da Lua, né? A gente vai remover agora aqui só a beiradinha, né? A parte mais superficial dessa cratera. E a gente vai deixar só o fundinho, que é o ponto de contato propriamente dito. Entendeu? Então eu desgasto em volta. Não mexo lá no fundo para que eu tenha o ponto de contato bem certinho. A próxima estrutura vai ser similar a essa, também vai ser inclinada em direção ao centro do dente. Quem tiver feito um cone muito grosso, com muito volume, pode ser necessário, antes de fazer assim, essas vertentes internas, pode ser necessário remover um pouquinho, tá, da cera amarela aqui por lingual. E a gente tem que ter espaço para trabalhar. Então, às vezes, vocês fazem o cone um pouquinho
com um pouquinho de excesso, e aí a gente fica com uma vertente interna com muito pouco volume, né? E ela tem que ter volume. Ela é uma estrutura realmente volumosa e vai ocupar um espaço considerável, tá? Olha como tinha um bico aqui, olha, um ângulo vivo nessa vertente interna. Então lembrem-se que vocês estão esculpindo, estão fazendo uma escultura tridimensional, tem que olhar sempre por todos os ângulos, em todas as paredes, para que vocês tenham certeza de que está tudo bem, olhando por todas as visões, né? Chegar ela um pouquinho mais lá, em direção à ponta do cone. E vamos ocluir, sempre com a cera plástica. Eu acho que essa aqui vai ter excesso, está um pouquinho volumosa. Ó, foi legal que uma ficou bem diferente da outra, para vocês verem as duas possibilidades que podem acontecer. Ai, meu Deus, marcou demais, amassou a minha estrutura. A ideia é bem parecida, tá? Formou, na verdade, uma cratera, não um ponto de contato, né? Então, a gente vai ter que vir aqui, olha, remover a porção mais superficial dessa cratera, deixando só o fundinho dela. E eu vou reaquecer, vou fazer aquela técnica de aquecer a ponta do gotejador. Olha como está quente. E aí fura a estrutura e faço novamente a marcação do ponto de contato. Relembrando que isso aqui não é ainda o ponto de contato verdadeiro, tá? É só uma referência aqui para a gente, que a gente está trabalhando com um modelo padrão, para que a gente possa fazer mais ou menos da altura certa. No final, quando a gente tiver a cera contra a cera, né, a gente estiver já inserando um modelo de trabalho inferior, nós vamos ter esses pontos aqui verdadeiros, né, esses ainda são falsos, ainda estão sendo marcados pelo modelo de estudo ainda, tá? Então, vocês percebam que quando a gente trabalha demais com a Hollenbeck, olha, esculpindo uma vertente interna, ela não fica tão bonita. Então, é sempre legal a gente fazer aquele aquecimento, tá? Até ela ficar com um pontinho pequeno, né? Não uma cratera do jeito que estava marcando. Agora eu vou colocar aqui para vocês verem. A gente pode visualizar bem esses pontos com o talco depois, mas não precisa, a gente não precisa ficar colocando talco o tempo inteiro. O talco é mais no final para a gente fazer uma checagem de pontos de contato. A gente consegue visualizar bem que os pontos estão aparecendo. Ok?
Então, finalizadas as vertentes internas das cúspides vestibulares superiores.